E em nosso pensamento só pairava uma coisa: Deus é bom. Por mais que eu erre, Deus é bom. Mas passamos a saber que Ele tem algo mais para a gente. Eu gostaria de refletir com os irmãos no livro de Lucas, no capítulo 13. Serei breve nas palavras, irmãos, não tomarei muito tempo das irmãs, dos irmãos presentes. Livro de Lucas, capítulo 13, o versículo 22 e 23. Amém? Glória a Deus. No livro de Lucas, capítulo 13, versículo 22, a palavra do Senhor nos diz assim: E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe o Senhor: São poucos os que se salvam? E Jesus lhe respondeu. Antes de falar a resposta de Jesus, que os irmãos já sabem, está bem explícito na Bíblia, na palavra do Senhor, eu quero que você venha comigo neste momento maravilhoso, em que Jesus está andando com os seus discípulos, proferindo a palavra, fazendo curas, milagres, maravilhas, e de repente aparece um homem naquela situação, diante de Jesus, a multidão em volta, e alguém como que não quer nada. Aparentemente, pela palavra, parece que ele não tinha nenhum problema, porque todos que vinham perante o Senhor: Senhor, me cura, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, eu estou aleijado, Senhor, eu estou cego. Todos chegavam diante de Jesus à procura de alguma coisa imediatista, algo que fosse ocorrido naquele momento. Mas aquele homem chega para Jesus e fala assim: são poucos os que se salvam. Vocês vejam, imaginam o que esse homem, neste momento, estava tentando falar com Jesus. Essa multidão que está aqui, Senhor Jesus, um buscando cura, um buscando bênção, um buscando isso e aquilo outro. Mas eu te pergunto, e a salvação? Tem alguém aqui procurando salvação? Como se perguntasse assim: Senhor, faça para mim um cálculo matemático e me explique aqui, essa multidão de 5.000, qual a porcentagem que vão se salvar? Aí a resposta do Senhor para ele foi assim: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. O que ele quis dizer naquele momento? Eu não estou estipulando porcentagem. Eu estou dizendo aqui que o desejo do coração de muitos é entrar, é ser salvo. Muitos querem realmente ser salvos, mas não é tão simples assim. Porque, como todos conhecem, a porta que Jesus menciona é Ele. A passagem que Ele menciona é Ele. E Ele não está falando aqui sobre lei humana. Ele não está falando sobre dogmas que eram tratados no passado, em que se matavam animais para cumprir ali um procedimento, para levar talvez um processo de salvação. Não, ele está falando assim: todos aqueles que crêem verdadeiramente em mim, todos aqueles que seguem o meu mandamento aqui na terra, que é amar a mim, amar a Deus e amar ao próximo. Irmãos, entendam essa passagem, que neste momento o Senhor Jesus está colocando para nós uma coisa muito importante. Eu ouvi da boca das irmãs, várias irmãs aqui, dizendo das bênçãos e sabe das maravilhas que o Senhor tem feito. Glória a Deus, porque o Senhor é maravilhoso. Mas acima de tudo, as irmãs proferiram com suas próprias bocas, porque sem Deus eu não sou nada.
Sem a presença dele eu não sou nada. É ele que faz eu estar continuamente na presença dele buscando. Aleluia, glória a Jesus. Agora você vai comigo numa outra parte da Bíblia para a gente completar um pouco esse conteúdo, para encerrar, porque eu não quero tomar muito tempo dos irmãos, tá? Vamos lá para o livro de João, capítulo 6. Abra a tua Bíblia, livro de João, capítulo 6. Pertinho aí, lá. Quase lá. Bem? Aqui vamos só dar uma pincelada por cima para os irmãos terem uma ideia. No livro de João 6, você vê que há uma sequência de acontecimentos e os apóstolos estavam junto com Jesus. E na sequência de acontecimentos, o Senhor faz milagres ali. Se você olhar aqui no capítulo 6 de João, diz assim: depois disto partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Eles buscavam o Senhor com o propósito de bênçãos e curas. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os seus olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse ao Filipe: onde compraremos pães para estes comerem? Neste momento, vai acontecer então aí, uma grande multidão próxima buscando a Jesus. Alguém buscava a salvação ali? Quem buscava a salvação naquele meio? Eles buscavam o que era imediato: a fome, saciar, a cura, o milagre. Eles estavam ali porque amavam Jesus. Quem estava ali porque amava Jesus? Eu não sei. Talvez você também não saiba. Mas Jesus sabia. E ele via naquele momento que havia uma multidão, mas nem por isso ele deixou de fazer o milagre. Ele fez o milagre da multiplicação do pão e saciou a fome daquele povo. Mais tarde, se nós continuarmos a leitura, você vai ver que Jesus ele vai andar sobre o mar. Ele vai ao monte orar e os discípulos pegam o barquinho e vão até o outro lado da cidade. E lá vai anoitecendo e Jesus vai ao encontro deles e anda sobre o mar. E eles ali assustados veem Jesus, mas percebem que é Jesus e se alegram. E quando Jesus chega do outro lado, e aí é o que é parte importante que nós vamos ver neste momento, que Jesus começa a falar com o povo, já de uma forma um pouquinho mais dura. Ele fala sobre comer a sua carne, que o povo deveria comer a sua carne.